Estamos recebendo aqui o Kleber Luiz no quadro Patrulha do Consumidor. Kleber, seja muito bem-vindo, tá bom? Quadro esse, como eu já disse, tem feito um sucesso muito grande. O nosso patrulheiro do consumidor, melhor dizendo agora. Olha, o quadro Patrulha do Consumidor mostra agora um drama que quem tem enfrentado, Kleber, o que tem acontecido? Olha, é o caso da Simone, ela é autônoma, então depende inclusive do veículo dela, uma caminhonete para poder trabalhar, para fazer venda, né? E o que acontece? Ela foi abastecer o veículo num carro, num posto de combustíveis na verdade, e o frentista simplesmente colocou o combustível errado, que deu aí um prejuízo de bem mais de 10 mil reais. Vamos inclusive acompanhar, porque eu fui lá, viu, Nelson, conversei com a Simone, e a gente foi até o posto de combustíveis, porque num primeiro momento, vocês vão depois assistir tudo isso com mais detalhes na reportagem, num primeiro momento o posto admitiu a culpa, assimilou, falou, não, eu vou pagar. Vamos pagar. Ela colocou o veículo na oficina, o gerente do posto foi até a oficina, mas simplesmente depois sumiu, o veículo estava pronto, ela precisava pagar o conserto, 12 mil reais, não tinha o dinheiro e o posto sumiu. Pelo menos a gente conseguiu, não vou dar spoiler não, vamos acompanhar então na reportagem a história da Simone e depois a gente conclui aqui. Vamos lá. E a Patrulha do Consumidor hoje está aqui na Estância São Carlos, em Rio Preto, um bairro de difícil acesso, inclusive as ruas, a gente percebe que não são pavimentadas, bastante dificuldade. Por que eu estou mostrando isso? Esse não é o problema de hoje, embora também mereça um pouquinho mais de atenção, né? A gente vai falar sobre o caso da Simone e por que eu chamei atenção para a localização do bairro. Porque a Simone tem uma caminhonete que apresentou problema após um erro de um posto de combustíveis aqui de Rio Preto, mandou consertar essa caminhonete. O posto, num primeiro momento até parecia que não ia ter problema, né, Simone? Depois você vai explicar para a gente melhor essa história. Aparentemente seria algo fácil de resolver, porque o próprio gerente do posto admitiu o erro e pediu para ela levar numa oficina e se comprometeu a consertar o veículo. O problema é que agora o posto não fala mais com o mecânico, não quer pagar, ou pelo menos não demonstra interesse em fazer o pagamento. O veículo está pronto, o mecânico também não quer devolver o carro para Simone, a caminhonete. E aí é uma situação bastante complicada, porque, como a gente disse, ela mora numa região afastada, precisa dessa caminhonete, não consegue carro por aplicativo porque os motoristas não querem vir até aqui por conta da situação das ruas e de tudo mais. E aí você está sofrendo já há quanto tempo nessa situação, Simone? Já vai fazer hoje 25 dias, Kleber, que eu estou sem carro. E foi pelo erro de abastecimento. Minha caminhonete é a diesel e na hora de eu abastecer ele colocou álcool. Bom, a gente percebe aqui, ó, garagem vazia, sem veículo algum, tá a pé. Inclusive pedi licença para a gente poder entrar aqui para conversar com mais calma com a Simone, porque inclusive não bastasse tudo isso, tem uma outra situação que preocupa a Simone. Isso fez com que ela pedisse a nossa ajuda, já fez boletim de ocorrência, já tentou resolver de todas as formas, foi ao Procon, né? Mas agora ela está com um pouco de urgência porque o marido dela vai passar por uma cirurgia, não vai poder ficar andando, aqui como a gente disse é afastado, então para correr atrás dos médicos aí, do que ela precisa do tratamento, que ele precisa, né, do tratamento. Ele já tem médico segunda-feira, a gente não tem porque o Uber dá R$30, eles não querem vir, porque é estrada de terra, é bem complicado. Então, assim, a gente está muito tempo precisando realmente do veículo, né? Eu saí daqui no sábado, foi no sábado, né? Ia na casa do meu filho e é rodovia. E só tem esse posto que sai da rodovia. A hora que eu saí da rodovia que eu fui abastecer para poder chegar até a casa do Felipe. E aí cheguei lá, a caminhonete ligou, porque eu acho que pelo fato de ter ainda um pouco de diesel, ela andou. Só que quando chegou na rodovia, Kleber, eu fiquei no meio da rua, assim, desesperada. Começou a acender tudo, as rodas travou e eu não sabia. Eu falei, acho que foi o diesel, que foi a gasolina que ele colocou, o diesel, porque alguma coisa está errada. Foi isso. Isso foi na rodovia? Na rodovia. Fiquei no meio da rodovia, ela simplesmente parou. Ou seja, teve um risco à sua segurança também? Teve. Assim, eu pedi socorro, pedi ajuda, a moça quase foi atropelada no dia, porque assim, a gente ficou e os caminhões descendo ali na BR com muita velocidade. E eu não consegui estacionar ela, né? Aí liguei para a seguradora, mas mesmo assim ainda demorou para a seguradora poder fazer o socorro, né? E aí, como você tinha acabado de abastecer, você pensou logo que poderia ser o combustível? É, porque a caminhonete estava normal, saí daqui da chácara até eu chegar lá no posto, assim, andou muito e a caminhonete estava normal, não tinha nada. Nada. Troca de óleo eu já tinha feito na concessionária. Sempre cuidei da caminhonete, que é um uso que a gente usa muito aqui na chácara, né?
E aí, como você descobriu que realmente era o problema no combustível e que tinha sido essa troca de combustível, e não a qualidade do combustível, mas sim colocar o combustível que não serve para o seu veículo? Voltei no posto, né? Quando eu esperei o guincho, colocar em cima do guincho, voltei lá no posto para ver a bomba que eu tinha abastecido. O rapaz já sabia do erro que ele tinha feito, o Thiago. Eu falei, Thiago, o que aconteceu? Ele falou, eu errei, desculpa, foi erro meu. Já admitiu na hora? Já admitiu na hora que o erro. Aí a gente pediu a cópia lá, não tinha gerente, não tinha ninguém para atender nós, só tinha um rapaz lá que a gente falou que não, leva, a gente vai arrumar, pode levar para o seu mecânico. Aí ele começou a me ligar, que é o gerente, o Nildo, me ligou, fez várias ligações dizendo, não, leva, seu mecânico está de plantão, pode levar, a gente vai arcar. Realmente foi um erro do nosso funcionário. Todos eles sabiam que tinha sido um erro, até porque a bomba de diesel era do outro lado. E quando eu entrei no posto, eu falo S10, é S10. E ele fez com a mão, assim, ó, que era para mim encaixar ali. Por isso que eu fui nessa bomba. Porque ele mesmo me orientou a ficar nessa bomba. Bom, e aí, a partir da hora que aconteceu isso, você acreditou que estava tudo resolvido, mandou, fez os orçamentos, como a gente viu aqui. E aí, quando você percebeu que ia ter problema com eles? No 10º dia, quando a caminhonete já ficou pronta, que a gente ficou esperando o pagamento, ficou ligando, ele foi passar para o escritório, uma funcionária deles entrou em contato comigo, demorou mais de uma semana para o proprietário poder entrar em contato comigo, dizendo que só ia arcar somente com a limpeza do tanque, não ia arcar com os valores feitos pela mecânica, né? Mas agora ele vai escolher, ele é técnico para saber então o que pode ser feito e só limpar o tanque está certo, né? Se o combustível errado acarretou outros problemas, ele tem que arcar com a totalidade do problema, né? Não só limpar o tanque. O problema não foi só que sujou o tanque ali. A responsabilidade é objetiva, a gente fala sobre isso sempre, que o Código do Consumidor é claro ao dizer, né, lá no artigo 12, quando é para produtos, né, duráveis ou não, da responsabilidade objetiva, que o fornecedor, o comerciante, né, ou quem lá seja da cadeia de consumo que tiver algum problema, ele responde independente da culpa dele. Se foi o funcionário que teve a imperícia e tudo mais e gerou esse dano todo para você, ele tem que responder e não tem que discutir nada. A gente está até aqui com a ordem de serviço, todos os serviços que estão aqui são relativos ao combustível. Você não arrumou nenhuma outra peça, nada que já estava tendo defeito e você aproveitou que encostou a caminhonete lá para consertar. Tudo aqui é realmente, né, em relativo a isso. Com certeza, ele ainda conseguiu recuperar o tanque, porque geralmente quando entra álcool, ele falou que nem conseguiria recuperar os 4 bicos, ele conseguiu recuperar 2 e deixou só 2 para limpeza e teve que fazer uma limpeza geral, a caminhonete foi inteira quase desmontada. Então, ao todo, 12.335, ele quer cá com nem metade disso, né? Na verdade, dá um quarto disso. Um quarto, ele quer arcar somente com a limpeza. Primeiramente, ele me falou que ia me dar R$900. Depois ele falou R$3.500. Senão eu poderia procurar os meus direitos, né? Mas eu acho que isso é um direito do consumidor, porque foi um abastecimento errado, né? Bom, e a gente está aqui perto do posto, então, o posto de combustível é aquele lá, né, Simone? Onde teve o problema que você abasteceu, e agora a gente veio com a Simone, com todos os documentos, para a gente tentar conversar, já que por telefone faz um tempo que ele não te atende. Faz um tempo que já que ele não me atende mais, não tenho mais retorno do posto, né? Estou só aguardando para ver se eu consigo hoje com vocês. Vamos tentar pelo menos dialogar e ver se a gente consegue liberar essa caminhonete para você, até porque o dia da cirurgia do seu esposo está chegando. A gente está gravando já faz um tempo aqui, coloca no Viva Voz, a gente vai ligar para o Edson, né? O Paulo tem o número dele, para ver se ele atende a gente, que já faz 40 minutos que a gente está aqui esperando e nada de alguém apareceu, dá uma satisfação para a gente. Ele não atendeu. Amigão, você consegue falar com ele de novo, fazendo um favor, para ver se ele está chegando, quanto tempo ele leva, fazendo um grande favor, ou se você puder ligar e ver se ele quer falar comigo, seja por telefone, se ele tiver dificuldade em vir aqui, aí a gente conversa, você me empresta seu celular aí, ou eu ligo para ele no meu. Ou desligou o telefone. Boa tarde. Vem, qual é o seu nome? Ô, Fábio. Eu sou advogado Sérgio. Tudo jóia? Doutor, só para explicar, a gente é da Patrulha do Consumidor, a gente veio
junto com a Simone para conversar, porque ela disse que tem encontrado dificuldade há algum tempo em conversar com o responsável. Então a gente está vindo para tentar um acordo e tentar resolver o que está acontecendo com ela. Eu sou advogado do Sérgio, mas eu nunca me envolvi nessa questão do filho, mas eu tenho certeza que o Sérgio ele prima por não deixar um consumidor na mão desse jeito. Então, mas tem acontecido isso. Mas isso tem acontecido. Ela falou com ele por telefone. Ele ligou 2 vezes. Vocês não conseguiram chegar num consenso? Não, ele quer só pagar a limpeza dos bicos, Que não foi, R$900. que dá, o valor é o total, 12 mil. Tudo aqui tem a ver com combustível. E o próprio mecânico atesta isso. Eu estive lá, conversei com ele. Inclusive, poderia ficar até mais caro, porque o mecânico conseguiu salvar 2 bicos ainda. Então, ele ainda conseguiu diminuir o custo, nem colocou peça a mais. Mesmo que eu não consiga fazer com que o Sérgio pague isso. Precisa retirar da oficina. Na segunda, eu vou conversar com ele e a gente não vai deixar parado vocês, chamar ele para vocês não terem como se locomover até A gente está gastando Uber, 30 reais. Você cederia um carro para ela, seria isso? Um veículo enquanto ela... Não sei, preciso conversar. Você consegue falar isso para a gente sair daqui pessoal. com uma resposta? Sim, Porque eu preciso de uma vou ligar pra resposta. ele, Pode vou ligar ser? pra ele. 2 chamadas, nenhuma atendida. Não, vamos aguardar aqui, até porque... Sérgio, me liga assim que puder. Sérgio, assim que puder, me ligue, tá? O senhor vem como advogado, representar a empresa. O senhor como advogado, o dono não te atende? Imagina o consumidor. Imagina. Isso demonstra, inclusive, por que nós estamos aqui. Porque ela tentou. Eu pensei. O senhor que ele pediu para vir aqui, ele não está atendendo, imagina o Se não consumidor. atende o advogado dele, quem eu? O senhor consegue ir pessoalmente até ele agora, você sabe onde ele está? Sei. Vamos fazer o seguinte, Simone. Nós vamos finalizar por aqui a gravação. Vamos dar espaço para o senhor até ele. O senhor vai falar com a Simone, pode ser direto. E você me avisa ainda hoje se ele conseguir um retorno para a gente colocar no ar, porque esse aqui vai ao ar. Se tiver um retorno, a gente coloca no ar dizendo que o posto cumpriu com a parte dele. A gente faz um adendo depois lá, depois da reportagem, e dá o desfecho. Mas aí talvez, se o senhor acha que ele vai sentir mais à vontade, vamos liberar. Porque a gente ficar aqui parado também não vai acontecer nada. Então, eu acho que pode... Não estou falando... Mas não pode é ser de uma má saída. fé. Mas se o senhor sabe onde ele está e ele sabe que o senhor não está acompanhado da gente, às vezes ele não quer falar que o senhor telefona porque ele está no Viva Voz alguma coisa, vamos dar esse benefício da dúvida. E aí a gente aguarda agora, então, ele te retornar e aí a gente dá o desfecho no ar aí. Nem nervosa, perfil. Mas a gente te entende, porque a gente percebe o seguinte, o descaso, o que aconteceu aqui, exemplifica tudo que você vem passando. Porque ele manda o advogado aqui, entende-se o quê? Que ele quer que o advogado resolva. Mas depois ele não atende o advogado que inclusive quero ressaltar que nos atendeu muito bem aqui, mas ficou de mãos atadas também. Então demonstra pouca vontade em resolver o problema. Errar é humano. O que muda, né, o que separa as pessoas é a forma como lidam com ele. E aqui a gente também está bastante complicado. Por enquanto não está bom, nós vamos seguir acompanhando Kleber Luiz na Patrulha do Consumidor. Que chá de cadeira que você tomou, hein, meu irmão? 2 horas. É que a gente, claro, acelerou, não dava para deixar esse tempo todo, mas a gente chegou lá. Quando eu fiz a primeira ligação ali, 40 minutos depois, a gente esperou mais um pouquinho, eu voltei na conveniência, falei com o funcionário, ele disse que já não estavam mais atendendo nem o funcionário. Primeiro o funcionário ligou, olha, a Patrulha do Consumidor está aqui, eu preciso de alguém. O gerente do posto disse que iria até ele, que era pra gente aguardar. A gente aguardou nada. Quando ele tentou ligar de novo, porque eu falei, olha, liga, vê se ele tá vindo, se ele quer que a gente vai até ele, que a gente precisa resolver, ficar parado aqui. E aí, simplesmente, ele disse, olha, ele não tá me atendendo mais. E realmente tentou ligar várias vezes, não atendia. 2 horas depois, chegou esse advogado, que falou com a gente, tentou retornar para o proprietário. Nada. E também não conseguiu, porque quando o advogado ligava para o proprietário do posto, ele não atendia nem o advogado mais também. Então isso demonstra realmente que já seria difícil a situação ali, mas nós demos o benefício da dúvida. A gente falou, vai lá, conversa com ele, depois entra em contato. Eu estava conversando com o Kleber aqui, bom, primeiro que assim, né, a vítima, a gente pode chamar ela de vítima, né? É vítima, é uma vítima, né? Ela não estava conseguindo nem contato, nem negociação, nada. O que rolou de lá para cá, Kleber? E aí, depois que a gente falou com esse advogado, ele também não entrou em contato com ela imediatamente depois. Ele também desapareceu, mas depois de um tempo, o posto ofereceu R$6 mil para ela, valor do conserto total 12 mil. No começo, eles queriam pagar só a limpeza do tanque, que era R$1.000. Depois, eles ofereceram 2 mil, cerca de 3 mil reais para ela, e aí, a partir daí, eles sumiram. E agora eles ofereceram 6 mil, mas ela tem direito aos 12 mil. E até mais que isso, se ela for à justiça, porque agora ela teve um transtorno, né? Ela deixou de vender, porque ela é vendedora autônoma, não tem como sair com a caminhonete para vender. Ela teve todo o transtorno, o marido dela doente, precisando ir a médico. Eles tiveram um dia que caminhar 1,5 km
do condomínio de chácaras onde eles moram até a BR-153 para pegar ônibus, porque não tinha carro por aplicativo que entrasse Muito lá. complicado. E ele precisava estar no médico 6 horas da manhã, Nelson e pessoal de casa. E eles tiveram que pegar um ônibus 4 horas da manhã, um circular, para poder chegar no hospital. Então, assim, foi um transtorno muito grave. Agora ela vai procurar a justiça. O posto não quis pagar os 12 mil, com certeza vai sair muito mais caro, porque vai ter que pagar esses 12 mil mais indenização por danos morais e materiais. Fique bem claro, né? Foi graças à chegada da Patrulha do Consumidor, através do Kleber, que primeiro teve a abertura de um diálogo, né? Que já não estava acontecendo mais. Aceitaram uma negociação que já começou de forma rasa lá embaixo e chegou ao meio termo, que é metade do valor gasto por ela. Ela pensou, refletiu, a nossa parte de intermediação foi concretizada, mas ela prefere ir à justiça agora para receber de forma integral e até, quem sabe, uma indenização por danos morais e tudo mais, né, Kleber? Até porque, inclusive, muita gente vai falar, mas ela parou na bomba errada, ela não sabia, não. A justiça e a própria legislação é clara, e a justiça tem um entendimento seguinte, né? Se você para numa bomba, o frentista, primeiro, ele tem que ser preparado, tem que ser treinado para saber que uma caminhonete, ela pode ser tanto flex quanto a diesel. Parou numa bomba que é de etanol, ele deveria primeiro perguntar para ela qual o combustível, se ele ficou em dúvida. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Um exemplo rápido. Eu tenho uma vizinha, a Dani, que estava com a patroa dela. Elas foram em Badi, semana passada. Ela estava com um carro, o carro dela é um utilitário. Ela parou no posto, o veículo dela é flex. Colocaram diesel S10. O contrário no caso da Simone. E aí então, o carro parou meio quilômetro depois. Retornaram no posto, conseguiram guinchar o carro. O posto já pagou a limpeza, troca dos bicos, encheu o tanque de combustível e ela já está rodando com o carro dela. E com certeza ela vai retornar lá Com se ela certeza. precisar, porque ela confia no posto. E a gente aqui na patrulha, Nelson, a gente está aqui primeiro para tentar mediar para um acordo. Os casos que chegaram para a gente nesse dia, a gente já falou, são casos assim que as pessoas já estavam desiludidas, foram à Procon, foram à Justiça. A gente conseguiu avançar, alguns a gente até já resolveu aqui, né? Mas também a gente quer aqui mostrar para o consumidor qual é o direito dele e, mais do que isso, expor também estabelecimentos que não respeitam o consumidor, porque aí você, né, pode saber selecionar o joio do trigo na hora de fazer o seu consumo. E pode fazer essa denúncia, pode entrar em contato com a gente a qualquer momento. Tá né? na tela o QR Code aí, tem o número do nosso WhatsApp também, a gente vai ouvir a sua história, vai tentar um acordo. Nesse caso a gente já percebeu ali pela postura, pela forma como deram chá de cadeira, que já não estavam querendo resolver o problema, mas a gente já conseguiu avançar. E outra, tudo isso que a gente conseguiu agora vai servir de elemento para a ação judicial que ela vai mover também, porque demonstrou que ela esgotou todas as possibilidades antes de provocar a justiça. Se não teve um acordo foi porque o posto não quis. Então já é meio caminho andado para a justiça isso que a gente fez. E a gente vai seguir acompanhando todo esse desfecho até o final. Kleber, obrigado pela sua participação. Isso foi mais... E o prazer de participá-la pela primeira vez aqui do Patrulha do Consumidor. Na semana que vem o Kleber retorna e mais tarde, 10:07, o Kleber está no SP Record. Meu irmão, um abraço, bom sucesso, tá bom? Já pode tchau, mandar sua mensagem aí. Esse foi mais um Patrulha do Consumidor.